O Power West. Nicola, o Cruzeiro vai contratar mais alguém nessa janela? Wesley Ramos, de Erechim, Rio Grande do Sul. Wesley, a impressão que eu tenho é de que eventuais reforços estão condicionados àquilo que o Cruzeiro vai fazer no confronto contra o Galo. Passou de fase, segue vivo na Copa do Brasil, pode chegar mais alguém. Se for eliminado e só sobrar o Campeonato Brasileiro, acho difícil que exista algum movimento, tá bom? Tenho acompanhado aqui o Léo Campos, pelo burburinho aqui, um cenário de que um empate, assim, óbvio, né? Para o Cruzeiro foi um resultado bem ruim. Eu até concordo ali com o Arthur Jorge, aí quem sou eu também para concordar com o Arthur Jorge, né? Mas eu acho que o Cruzeiro não fez um péssimo jogo, não. Só que no momento que era para ter a maior tranquilidade possível, esperar, vocês vão continuar com essa estratégia aí, então vai ficar 1-0 o jogo. Se defender com mais tranquilidade, sem acelerar jogo, matar o jogo. O Flávio Rodrigues de Souza estava permitindo. O primeiro tempo, por exemplo, a bola quase não andou, né? Porque o empate era favorável ao Atlético Mineiro. Então, quando você faz 1-0 com um golaço daquele, Mineirão vira aquela loucura, e aí você toma o gol da forma como tomou, é o que eu lamento hoje aqui. E esse gol, da forma como o Cruzeiro levou o gol, ele me faz concluir que esse time do Cruzeiro, ele tem grandes jogadores, ele já fez grandes jogos aí nos pontos corridos, mas na hora da decisão ainda está faltando algo a mais, né? Esse algo a mais ele precisa vir na terça-feira que vem para sair lá da arena classificado. Ele vai precisar vir, se o Cruzeiro se classificar nos duelos de semifinal, se classificar na semifinal, ele vai precisar vir numa final única na Copa do Brasil. Então, esse algo a mais, eu acho que é o desafio para o Arthur Jorge, para todo o elenco do Cruzeiro, para buscar, para o Cruzeiro ser um time confiável. Você sai na frente do Flamengo e leva um empate. Você teve o jogo do ano passado, né, da Copa do Brasil contra o Corinthians, uma partida muito ruim, aí tem que remar tudo lá para tentar a classificação. E aí veio de novo esse cenário hoje, diante do Atlético Mineiro, que veio para empatar, gente. O Atlético não conseguiu quase nada no jogo. Então, mas se defendeu bem, competiu bem, é um mérito, é a estratégia do técnico deles e que funcionou. E acho que essa questão aí é que tem pesado para todo mundo. E tomara que o Cruzeiro vá lá para a arena, que consiga fazer um grande jogo. Eu acho que o Cruzeiro vai ter mais espaço lá, inclusive. Agora, precisa competir, né? Se o Cruzeiro entrar na arena devagar, o Atlético costuma dominar os adversários lá no seu estádio, porque tem um costume maior com a grama sintética. Vai ter o apoio do seu torcedor, mas teremos 2.500 cruzeirenses lá. Então, virou o jogo do ano, né? Para que o Cruzeiro possa buscar essa vaga e ter mais calendário aí na Copa do Brasil, para se tentar um título grande neste ano. O Campeonato Brasileiro, a recuperação ela foi acontecer somente com o Arthur Jorge. Então, bora lá. O que eu usei para falar do duelo com o Flamengo, e olha que é o Flamengo, né? Não tem como comparar o time do Flamengo com o time do Atlético Mineiro. Ninguém é eliminado de véspera, mas para você buscar a classificação lá, vai ter que fazer por merecer. E a gente estará lá, como sempre, marcando presença na arena do bairro Califórnia. Um resultado frustrante, dá assim para dizer? Frustrante, eu concordo com seu amigo, né? O Wesley comete um erro que você não pode cometer nesse tipo de jogo, em especial naquele setor do campo, né? Já falamos bastante do primeiro tempo, eu acho que o segundo tempo volta dentro das mesmas características, da mesma proposta das duas equipes, e o Cruzeiro começa muito bem, porque já tinha terminado bem o primeiro tempo, né? Propondo mais o jogo e fazendo isso bem. E aí, numa bela triangulação, numa bela jogada, Fabrício Bruno, Matheus Pereira, Kenny Arroio, logo aos 15 minutos do segundo tempo, o Arroio marca mais um belíssimo gol no Mineirão, de fora da área. Ele tem se especializado nesse tipo de gol, em especial em jogos de tamanha expressão, né? Só que, mais uma vez, o Cruzeiro peca em algo que tem sido recorrente para essa equipe. Não consegue sustentar uma vantagem aí nem por 10 minutos, né? 10 minutos depois, numa jogada que se inicia justamente de um erro infantil ali, uma perda de posse infantil por parte do Wesley, talvez forçando ali um drible num setor de campo que você não tem que fazer esse tipo de escolha. E aí, na sequência da jogada, o Renan Lodge recebe essa bola ali nas costas do Fagner, né? Livre para finalizar. Não era uma finalização fácil, tinha pouco ângulo, mas ele conseguiu acertar um chute de raríssima felicidade. O Otávio até não teve muita reação, não teve muito o que fazer. O que incomoda bastante nesse gol é justamente o fato de que o Cruzeiro não conseguiu se aproveitar
de um momento em que talvez o adversário fosse ficar um pouco mais desconfortável no jogo, porque o empate para o Atlético Mineiro era muito interessante e a própria postura dos jogadores, né, dentro do possível das novas regras, tentando ganhar um tempo aqui e ali, sempre que o jogo estava empatado, demonstra isso, né? Vieram aqui principalmente para não perder a partida. E o Cruzeiro não consegue aproveitar o momento em que o adversário está fora da zona de conforto, porque faz algo que fez muito pouco, tinha feito muito pouco até aquele momento, e fez muito pouco no jogo, que é ceder essa posse tão facilmente ao adversário. Eu vinha comentando até em off aqui com o Léo que eu vinha gostando muito do fato de que o perde e pressiona do Cruzeiro estava bem executado, os nossos atletas muito ligados, então se por vezes ali no último terço o último passe não estava encaixando, estava faltando um detalhe, um capricho para poder finalizar melhor as jogadas, no momento que perdiam essa posse já retomavam no campo ainda do Atlético Mineiro, né, no nosso campo de ataque. E aí numa jogada que para mim demonstra uma desconexão da equipe do Cruzeiro, talvez no momento que estava vencendo, né, se desconcentrou, talvez não teve a seriedade necessária que esse tipo de jogo pede e foi prontamente punido por isso. E isso é muito curioso, né, nos jogos do Cruzeiro, assim. Às vezes a gente precisa errar uma vez só para o adversário ir lá e nos punir, e nós, muitas vezes, é um parto, né, para a nossa turma ir lá e conseguir marcar um gol. Incomoda muito, mais uma vez, a inoperância da nossa bola parada ofensiva. Eu comentava com o Léo aqui em off, né, os jogadores do Cruzeiro vão cobrar um escanteio e você não escuta nem aquela vibração da torcida de que talvez a jogada vai gerar algum perigo, né? É inacreditável o Cruzeiro, com o time que tem, não conseguir cobrar escanteios melhores e não conseguir finalizar melhor essas jogadas. A gente não ganha nenhuma, é impressionante. Então, assim, esse é um aspecto do trabalho da comissão técnica do Arthur Jorge que pode ser questionado. Dentro de um trabalho que é de excelência até aqui, esse é um que a gente não assiste um ponto, assim, 1 centímetro de evolução. Bola parada, bola aérea ofensiva. Tão pouco na bola aérea defensiva, né? O Atlético Mineiro teve as suas melhores oportunidades no primeiro tempo dessa forma. Incomoda muito como os nossos atletas não conseguem vencer duelos aéreos, né? E aí nós demos sorte que o Vitor Hugo teve 2 oportunidades ali e acabou não conseguindo converter. Numa delas o Otávio encaixa, a outra vai para fora. É um resultado, para mim, muito frustrante pelo que foi o jogo, porque não acho que foi uma partida horrível do Cruzeiro, tá? Muito pelo contrário, acho que foi competente em algumas questões que esse jogo pedia, mas acho que faltou um pouco mais em outras. Acho que foi competente em, na maior parte do tempo, marcar melhor, um perde e pressiona eficiente. Não acho que ficou o tempo inteiro cedendo bolas bobas ao adversário, como fez no primeiro turno, por exemplo, né? Lançamento o tempo inteiro. Acho que foi uma equipe que tentou trabalhar melhor a bola, tentou buscar triangulações, nem sempre foi efetivo nisso. Acho que faltou celeridade nas ações, talvez um pouco mais de movimentação dos nossos pontas ali, um pouco mais de celeridade e intensidade para tentar envolver essa marcação do Atlético Mineiro, que era em encaixes individuais, e aí à medida que o Cruzeiro vai chegando perto da área deles, numa primeira linha de 5, 6, às vezes 7, um time muito disposto, né, a se defender e fechar espaços. Fica um gosto amargo pela maneira como o gol do Atlético Mineiro acontece, principalmente porque não é a primeira vez que a gente assiste esse time do Cruzeiro se desconectar e ceder um gol dessa forma, e em confrontos de mata-mata, isso tem muito peso. Eu lembro que a gente falava aqui, né? Eu falei muito, lamentei muito aquele gol que o Wesley perde contra o Flamengo. No iniciozinho do jogo ele vai finalizar de peito. Não era a finalização correta, não era a decisão correta, né? E esse tipo de detalhe faz muita diferença em mata-mata. Então, é óbvio que ainda tem jogo, mas o Cruzeiro perde uma grande oportunidade pelo volume que teve, né? E até porque na maior parte do tempo conseguiu controlar bem as ações do rival, só não consegue se defender bem de bola aérea, né? Isso aí é terrível, mas com bola rolando, na maior parte do tempo conseguiu se defender bem. No momento em que se desconectou, em que teve falta de concentração e, na minha opinião, até falta de seriedade, né, na ação ali no meio-campo, tomou um gol, sai com resultado ruim, na minha opinião. É horrível? Não é horrível, mas é um resultado ruim, porque a gente tinha tudo para sair com a vitória do jogo de hoje. Era o nosso planejamento, até pelas propostas, né, de jogo das duas equipes. Fica claro que o Atlético Mineiro celebra muito esse resultado. Óbvio que a gente sabia que seria um jogo muito difícil e muito equilibrado pelo que essas duas equipes têm feito num recorte recente, e até pelo que é o recorte recente do Clássico Mineiro, né? É muito raro ter um jogo em que alguém se sobressai demais, normalmente são jogos equilibrados, mas eu acho que o Cruzeiro, ele tinha condições de sair do Mineirão hoje com um resultado melhor, mas mais uma vez, né, foi ineficiente em oportunidades lá na frente, faltou no último terço caprichar mais, uma partida apagada do Caio Jorge, né, nas oportunidades que teve não conseguiu converter, e mais uma vez um vacilo defensivo, assim,
que é difícil da gente compreender e aceitar nesse nível de jogo. A gente está falando de quartas de final de Copa do Brasil, a gente está falando de um confronto contra o seu maior rival na sua casa, não dá para aceitar esse tipo de desconexão, isso cobra um preço muito caro, cobrou hoje, e a gente espera que na semana que vem essa equipe seja capaz de ser melhor do que foi hoje. Acho que é um jogo melhor do que foi capaz de fazer contra o Flamengo no Maracanã, por exemplo. Para mim não é o mesmo tipo de análise, tá? Respeito, né, quem não gostou, quem achou muito ruim. Não acho que a performance foi horrível, mas não gosto do resultado. Acho que a gente poderia ter saído daqui com uma vitória e essa equipe vai seguir amargando esse tipo de resultado enquanto não for madura o suficiente para controlar os jogos com a posse de bola e para ter a seriedade necessária para fazer algo que o Samuca aqui até fala muito, Léo, Pedro, amigos, e eu concordo com ele. Assim, esse time do Cruzeiro, às vezes, quando ele parece que acha que é mais do que ele de fato é, ele costuma ter problemas, né? Às vezes é um toque de efeito a mais, é um drible a mais. Normalmente os nossos grandes jogos, os nossos grandes momentos são marcados por muita seriedade do início ao fim e do simples muito bem feito, né? Esse tipo de perda de posse que o Cruzeiro teve e é inaceitável. Toda vez que a gente vai por esse caminho, as coisas desandam, não é? Vamos aguardar aí a coletiva do Arthur Jorge. Eu espero que ele seja perguntado sobre Lúcio, porque para mim cabia muito mais o Lúcio na vaga do Wesley, que eu teria tirado mesmo, já não estava bem e participa negativamente no gol do Atlético Mineiro, mas para mim cabe muito mais o Lúcio, mesmo que não seja a posição que ele melhor rende. A gente sabe que o Arroio também pode ir lá pelo lado esquerdo, existe essa possibilidade de troca de posições. Nos minutos que o Lúcio teve até aqui, eu acho que ele mostrou muito mais capacidade de desequilibrar do que o João Costa, então eu gostaria de entender o critério dessa escolha, né? E poderia ter entrado também na vaga do Caio Jorge ao invés do Neiser e por aí vai. Eu fiquei na expectativa de ver minutos do Lúcio hoje e acabou não acontecendo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.